Olá meus caros, aqui é o Corvo. Em 2018, muitos de vocês devem se lembrar, pelo menos aqueles que acompanham a trajetória e as obras de Junji Ito, que algumas histórias da sua coleção de pequenos mangás, pequenas histórias, que é como ele gosta de se expressar, escreve normalmente histórias curtas, alguns volumes do seu trabalho foram adaptados em uma pequena série animada, um anime, exibido na Crunchyroll. O nome desse anime é Junji Ito Collection. Na época, os fãs do Ito Sensei não ficaram muito satisfeitos porque, obviamente, a representação gráfica, a parte artística do anime, em nada se assemelha de fato à riqueza de detalhes, e é uma riqueza gigantesca, do material original. O mangá do Junji Ito, ele só é o que é graças às inúmeras assinaturas que o autor possui. Ele é um autor que começou com Tomie de maneira muito rudimentar, foi desenvolvendo Tomie com o passar do tempo e também experimentando com outros temas, outros personagens e refinando cada vez mais o seu traço. É quase impossível encontrar alguém que desenha com as mesmas ideias, com as mesmas características que o Ito Sensei. Até porque as coisas que ele imagina e de fato materializa são muito exóticas, muito únicas, de um jeito bem macabro, e que são coisas que apenas funcionam, aparecem na cabeça dele. Uma das coisas que eu sempre tenho de certo modo um estranhamento é como alguém consegue pensar as coisas que ele pensa. Tem que ser alguém muito perturbado. E na realidade, quando nós vamos consultar, conhecer a identidade, realmente a biografia de Ito Sensei, ele é uma pessoa extremamente calma e adorável. Nada do que ele representa nos seus mangás é de fato aquilo que corresponde com a personalidade dele. Mas ele é um sujeito muito inventivo, muito criativo, e como seu trabalho basicamente é criar distorções na realidade ou nos introduzir em uma realidade estranha, mas com a sensação de que aquilo poderia ser real, um passo na realidade, um passo no sobrenatural, no esquisito, no estranho, seus trabalhos eles acabam sendo muito táteis, e isso também obviamente o seu traço, as suas assinaturas como um desenhista, né, como um mangaka, influenciam muito nisso. São coisas impossíveis de acontecer no real, mas graças ao seu traço, o modo como ele se expressa, o modo como ele trabalha de uma lâmina para outra, tudo isso influencia muito na sensação que nós temos, né, de repulsa, estranhamento ou até mesmo de temor em alguns casos. Alguns trabalhos do Ito Sensei podem deixar algumas pessoas mais sensíveis um pouco abaladas. Mas enfim, essas características únicas que fazem do mangaka alguém cujo trabalho não pode ser replicado, Junji Ito é a cara disso. A cara do nível de precisão, identidade, autoria que um desenhista pode ter. E no campo dos mangakas isso é muito comum, não é exceção, é a regra. Até porque o que faz um grande mangaka, né, se alguém pode ser chamado de grande mangaka, é justamente encontrar o seu próprio traço. Quando essas obras vão para outras mídias, são adaptadas em outras mídias, né, como no caso do anime de 2018 da Crunchyroll, Junji Ito Collection, esse traço, essas características marcantes, únicas de um mangaka acabam se perdendo. E quando um mangaka é autoral demais, ele é quase 99% autoral e apenas 1% orientado por algum estilo, alguma tendência de época, e não levem essa proporção a ferro e fogo, é só um exemplo, é só para vocês pensarem. Quando alguém é autoral demais e não muito influenciado pelas tendências do contexto em que vive,
um anime naturalmente ele vai sofrer muito em virtude disso, porque ele irá perder grande parte da essência das características que a obra original possui. E foi isso que aconteceu com Junji Ito Collection, uma obra de 12 capítulos, 12 episódios, 12 histórias diferentes. Na verdade, tem uma história central em cada um e uma pontinha, uma menção a uma outra história da coleção do Junji Ito, que estava sendo vinculada no mercado novamente, numa nova edição em 2018. Animes têm esse propósito, essa serventia, que é relocar obras antigas novamente no mercado, fazer um marketing, atrair interesse, atrair novos leitores, enfim. A função de Junji Ito Collection era exatamente isso, fazer um marketing ali para o Ito Sensei novamente, recolocá-lo no mercado, trazer à luz das pessoas novas obras que ele estava produzindo, mas também atrair o interesse para obras mais antigas. E o que aconteceu nesses 12 episódios, mais 2 OVAs, foi que o traço em si não estava lá. A qualidade do anime não era boa, de fato não era boa. O que nos faz assistir, nos faz apreciar a obra do Ito Sensei em anime, são os seus conceitos estranhos. Mas nós nunca ficamos realmente satisfeitos. Porque o que faz dele único não está ali. As ideias estranhas estão ali, mas a capacidade de retratá-las tão precisamente e tão de maneira autoral, como é no mangá, os animes nunca conseguem realmente transmitir essas características. É impossível, E por mais que o diretor Shinobu Takahira tenha feito um bom trabalho, eu não acho que ele fez um mau trabalho ao retratar da maneira como ele retratou nos episódios a obra de Ito Sensei. Eu acho que ele fez o possível, mas a obra em si, a forma, a mídia, o processo de transição, a adaptação em animação daquilo que o Ito Sensei imagina e pensa, é impossível, não tem como. Então, quando eu me coloco para assistir uma animação como Junji Ito Collection, eu não tenho grandes expectativas, nunca tenho. Porque eu sei que visualmente eu jamais vou ver o que Ito Sensei realmente tem a apresentar, todo o seu potencial. E por que eu estou fazendo essa introdução, falando sobre isso? Porque, como vocês devem ter notado no título do vídeo, a obra em questão aqui, o que eu estou apresentando, não é Junji Ito Collection, não é o anime de 2018, mas é o seguinte, o recente, mais recente de 2023, apresentado pela Netflix, chamado Junji Ito Histórias Macabras do Japão. Muita gente parece que não está sabendo, ou alguns não viram o anime anterior, ou nem sabem da existência dele porque não assinaram a Crunchyroll, não viram na Funimation também, enfim, pode ser vários motivos. Tem gente assistindo o Histórias Macabras do Japão sem saber que Junji Ito Collection, na verdade, foi produzido pelo mesmo estúdio e tem o mesmo diretor. Ou seja, essa obra aqui, essa nova obra aqui, que agora está sendo exibida pela Netflix, não pela Crunchyroll, eu acho que está lá também na Crunchyroll, mas está na Netflix também, foram as mesmas pessoas que produziram. Estúdio Jin, com a direção do Shinobu Takahira. Ou seja, quem não gostou de Junji Ito Collection dificilmente vai gostar de Histórias Macabras do Japão. Não adianta nem pegar para assistir, porque é o mesmo conteúdo, um pouquinho mais lapidado. Eu vejo, pelo menos pelo primeiro episódio, Os Estranhos Irmãos Hikizuri, eu vejo um avanço na parte artística, mas nem tanto assim. O traço, o estilo, tudo é mantido mais ou menos no mesmo patamar, com a mesma direção, os mesmos conceitos de Junji Ito Collection. É como se fosse uma continuidade natural de onde Junji Ito Collection parou, inclusive do ponto de vista técnico. É o mesmo anime. É o mesmo anime, mas, claro, com 5 anos de diferença. Um pouquinho mais
refinado, um pouquinho mais trabalhado em pequenas características, mas o estilo em si, né, a forma de desenhar, a forma de retratar os personagens do Ito Sensei em tela, continuam a mesma coisa. Então quem se incomodou muito com a parte artística de Junji Ito Collection, que não é lá grandes coisas, não vai conseguir ter muita satisfação assistindo Histórias Macabras do Japão. O que eu aconselho é que o episódio sirva como um motor realmente, né? Que a intenção do estúdio, a intenção do Ito Sensei, de todos os envolvidos, é fazer com que as pessoas leiam os mangás, né? E aqui continua sendo a mesma coisa, é o mesmo caso. O mangá é sempre a obra refinada, é sempre o último ponto, né? O objetivo final, porque não tem como animar as obras do Ito Sensei de um jeito muito satisfatório. Tem uma animação sendo produzida há muito tempo, tem alguns anos já, né? Nós somos informados de hiatos e mais hiatos, parece que eles nunca terminam, nunca conseguem chegar no ponto considerado ideal, que se aproxima de fato da obra original, que é o Uzumaki. O Uzumaki está sendo animado no Japão de maneira independente. E muitos delays, né, foram anunciados, revisões, correções, e isso nos faz até sentir, de um certo modo, que talvez esse anime, né, que vai ser preto e branco inclusive, que tem essa pretensão de retratar Junji Ito em animação da forma mais fiel possível, eu até acho que eu não sei se realmente esse anime vai ser publicado algum dia. É uma grande pretensão. E mesmo na exibição do pouquinho que eles fizeram, da introdução de Uzumaki, tá bonito, tá lindo, mas não é Junji Ito. Não é o traço dele. Não tem como, meus caros, não tem como. Então, se o movimento de vocês for de assistir Histórias Macabras do Japão, ou para quem não viu, retornar a Junji Ito Collection, que eu acho que eu vou abordar aqui no canal também. Já falei do anime uma vez, mas de maneira muito superficial. Eu acho que eu vou retornar a ele, até para relembrar um pouco da produção, fazer paralelos com a nova. Não sei, vou pensar sobre isso. Enfim, se vocês forem assistir, que o nível de cobrança, de exigência esteja baixo com a qualidade da animação. É avaliar a animação enquanto animação, mas uma avaliação geral, né? um norte de avaliação generalista mesmo, o que uma animação de 2023 pode oferecer, né? O quanto de orçamento foi depositado nisso aqui, o quanto de qualidade eu posso exigir de acordo com o orçamento investido. A análise deve se pautar mais ou menos por aí, né? É analisar linhas gerais do que é possível, se houve negligência ou não, parâmetros mais generalistas mesmo. Porque se vocês pegarem Histórias Macabras do Japão para exigir que o traço do Ito Sensei esteja ali, que a qualidade do desenho dele esteja ali, vocês vão se frustrar novamente, como vocês se frustraram com o Junji Ito Collection. É o mesmo estúdio, é o mesmo diretor, é uma continuidade natural. A Junji Ito Collection não foi muito bem recebido em 2018, ficou aí, né, a produção ficou parada, ficou ilhada por um tempo, até atrair interesse novamente. Provavelmente alguém decidiu investir de novo, porque Junji Ito, por mais que as adaptações em live action e animação que são feitas da obra dele não correspondam, não atinjam um nível satisfatório, né? Ele é um mangaka muito famoso, ele é um mangaka muito amado, adorado, inclusive no Ocidente, no Oriente e no Ocidente. Junji Ito é um dos pais dos mangás do horror, né? Claro, né? Se inspirou em Kazuo Mezo, tem os grandes mestres do passado, mas vivo, né? Um senhorzinho vivo que continua trazendo muitas imagens, né, impressionistas, até mesmo surrealistas para o gênero, em pleno século XXI, é o Ito Sensei, que ainda está vivo, né? Infelizmente a gente ainda pode consultar, ler e ver as coisas malucas que ele acaba fazendo.
Então as obras dele sempre retornam, por mais que satisfatoriamente elas nunca tenham sido de fato adaptadas. Então, baixem o nível de exigência, porque ver Junji Ito na realidade, o que ele é capaz de fazer, né, toda a qualidade do seu trabalho sendo representada por uma animação, é praticamente impossível. É praticamente impossível, né? Então, tenham outros parâmetros de avaliação. Muito bem. O primeiro episódio de Histórias Macabras do Japão vai abordar a família Rikizori, ou melhor, os irmãos Rikizori. O episódio se chama, né, Os Estranhos Irmãos Rikizori, Seance, a sessão espírita. A primeira recomendação que eu dou a vocês, direta, realmente direta, não deixem de fazer isso, é assistir Histórias Macabras do Japão, assim como o Junji Ito Collection, sempre no idioma japonês. Sempre. Porque, de certo modo, os dubladores japoneses eles têm uma sensibilidade um pouco maior com a obra. Em que sentido? Em reconhecer as nuances, principalmente as nuances humorísticas e irônicas do Junji Ito. Os Estranhos Irmãos Rikizori, o que o Ito Sensei deseja apresentar aqui? Uma subversão, um ultraje, uma família disfuncional, que seja ultrajante, completamente bizonha, macabra, estranha, inaceitável, né, inimaginável para o padrão japonês. Quando você contempla uma família como os Rikizori, os irmãos Rikizori, o que se deve pensar inicialmente é: como é uma família japonesa? Como irmãos se relacionam? Né? Quais são os dilemas que existem dentro de uma família? Como eles lidam com os conflitos e problemas? O jeito japonês, o modo japonês de se portar, inclusive levando-se em consideração os conflitos que também existem lá, como existem aqui, irmãos brigam, irmãos têm, né, os seus entreveros, existe inveja, né, o orgulho, uma ciumeira danada, né, alguns saem no tapa também, né, quando as coisas ficam para lá de sérias. Mas como é que é lá? Como essas coisas, essa dinâmica de uma família problemática ou uma família com conflitos funcionaria no Japão? Esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer, levando em consideração o tipo de educação que eles recebem, né, os conceitos familiares japoneses como honra. É necessário pensar um pouquinho no aspecto cultural, porque as coisas bizarras, supostamente bizarras que os Rikizori fazem, e tem muita coisa bizarra acontecendo aqui, né, obviamente, a gente abre o episódio vendo os irmãos se incinerarem um corpo numa vala, mas posteriormente é mencionado que um namorado, né, de uma das meninas foi embrulhado num plástico, enterrado ali na residência também, né, na área da residência deles. Aparentemente, né, eles são assassinos, eles são meio bizarros para além da conta mesmo, bizarros para qualquer cultura. Isso é indiscutível. Os Rikizori são medonhos. Mas aquilo que, entre aspas, é mais comum, é mais cotidiano, são nesses aspectos que nós temos que colocar um acento maior. Porque é ali que mora, de fato, né, a contravenção, né, aquilo que o Junji Ito vai brincar, vai ironizar e vai provocar os japoneses. Porque os Rikizori são isso, né, uma antítese do que é ser uma família japonesa e do que é ter uma relação entre irmãos dentro do Japão. Eles são muito disfuncionais, muito mal educados, muito macabros mesmo, sem noção. E para além disso, né, eles aparentam não ter qualquer nível de consciência do quão estranhos e bizarros, disfuncionais eles mesmos são. Eles são tão centrados em si, todos os irmãos, tá? Todos eles são tão autocentrados, eles orbitam apenas dentro do seu próprio mundinho, da sua própria bolha, que eles se esquecem, perdem a dimensão
do que vem a ser de fato uma família, né, ou uma relação entre irmãos dentro da cultura, da sociedade japonesa. Eles são bizarros. Eles se descolam da realidade e orbitam na própria realidade macabra, estranha, bizarra que eles possuem. Aqui nós temos... são 5 irmãos, né? Kazuya, que é o mais velho, o falso entre eles, né? Ele é muito falso. Shigoro, que é aquele grandão, gordão, né? Babão, aparentemente muito infantilizado, né? Ele tem uma personalidade infantilizada, mas ele não é tão bobão assim, né? Como se imagina. Os Estranhos Irmãos Ikizuri é um episódio, é um mangá de plot twist, haverão 2. É um cara sem modos, né? Ele é porco na mesa, no jeito de comer, coisa que os japoneses prezam bastante, né? Etiqueta, né? Higiene, tá vendo? É sempre uma alfinetada, uma provocação, né? Uma exacerbação do Junji Ito daquilo que o Japão deveria ser, mas ao contrário, né? O que é não ser japonês e ainda com uma exacerbação, com um traje, com algo realmente nojento acontecendo. Quando o Shigoro come como um porco, sem modos, sem qualquer tipo de etiqueta na mesa, um japonês assistindo aquilo é diferente de nós ocidentais vendo aquilo, por mais que nós também prezemos por etiqueta e higiene. É isso que eu estou falando. E é por isso que eu reforço. Assistir no idioma japonês, assistir no original, os dubladores japoneses eles têm mais ciência do fato. Eles sentem mais intensamente esse fato. Quando eles assistem a essa cena para dublá-la, é diferente de nós, dubladores, espectadores, né, ocidentais. Eles sentem isso mais na epiderme. E eles colocam mais sentimento, mais ênfase na fala deles. Os acentos, as expressões, a surpresa, né, é tudo muito mais forte. E isso acaba dando o que esse episódio realmente precisa, que é o seu tom irônico e também de muito humor. Os Estranhos Irmãos Ikizuri é uma obra de humor, tá? Ela é bem medonha, ela é bem macabra, ela é Junji Ito escrito, mas com uma pitada muito grande de humor. O Ito Sensei, como se sabe, né, tem várias obras nessa direção, né, com esse acento humorístico também. Então mistura aqui o bizarro, o macabro, o nojento, mas também o humorístico. E os dubladores japoneses fazem um excelente trabalho nesse sentido. Eu confesso que, mesmo já conhecendo a história, e o episódio não sendo, do ponto de vista técnico, né, uma grande adaptação dos Ikizuri, eu não achei grande coisa assim, mas mesmo assim eu dei umas gargalhadas assistindo. Porque é bizarro demais. É bizarro demais, e o trabalho dos dubladores, né, a sua compreensão e sensibilidade com aquilo que é japonês, com aquilo que é inaceitável, surreal para eles, né, faz muita diferença. Então assistam em japonês. Muito bem, falei do Kazuya, que é o mais velho, né, o falso entre eles. Falei do Shigoro, o babão infantilizado, mas não tão bobão assim, né, que é o que mais incomoda, no caso, o Kazuya, mas tem outros, né? Tem a Misako, que é a mais novinha, né, a irmãzinha, pequenininha, aquela que é bem medonha, bizarra, até porque o Junji Ito desenha ela sem pupilas, né? Ela é mais nova, mas ao mesmo tempo ela carrega um aspecto mais bestializado. Como eles são órfãos de pai e mãe, aparentemente a Misako não recebeu tanta educação ainda, né? Ela não foi orientada, conduzida para se inserir dentro da sociedade japonesa. E talvez nem seria, né? Porque se os irmãos mais velhos também não foram, é de se pensar, de se imaginar que os pais dos irmãos Ikizuri não eram assim pais muito, né, orientados, educados, exemplos para qualquer coisa. Vai saber, né? Mas de qualquer forma, o fato dela ser muito novinha e pouco humanizada faz com que a Misako ela tenha aspectos mais bestiais. Ela é um personagem mais rudimentar. Fala muito alto, grita muito alto, a expressão dos seus sentimentos é sempre de uma maneira exacerbada, ela está chorando por qualquer coisa, brigando, gritando, agredindo por qualquer coisa. Inclusive, né, de maneira geral, os irmãos têm um certo receio em lidar com ela. Não tem trato
para lidar com ela, principalmente nos momentos que ela fica frustrada e ao mesmo tempo violenta, né? Uma criança birrenta e violenta, porque ela tem dificuldade de lidar com frustração, né? ou aceitar o não. O Hitoshi, que é mais um dos irmãozinhos, né? Ele é pequenininho também, mas um pouco mais velho do que a Misako. É um guri que está sempre suando frio, que dentre os irmãos é aquele que de fato tem a certa mediunidade que outros esperavam ter, mas não vou falar sobre isso, vou deixar vocês assistirem o episódio ou lerem o mangá, né? Ele é um rapazinho que aparenta estar sempre suando frio ou estar sempre debilitado, e normalmente cabe a ele, é empurrado para ele o papel de lidar com os rompões de humor da Misako. E ela é uma bestazinha mesmo, ela é muito animalesca. Tanto é que ela mete a mão na cara dele e as unhas, né, arranham, cortam o rosto do Hitoshi. Sangra mesmo, ficam as marcas evidentes no rosto dele e sangram, como se ela tivesse garras mesmo, né? Tudo que aparece, é representado na Misako, tem esse aspecto bestial, animalesco, até mesmo o choro dela, né? Então, Kazuya, Shigoro, Misako, Hitoshi. Tá faltando a Kinako. Na verdade são 6 irmãos, né? Faltam a Kinako e a Narumi. Kinako, ela é uma mulher bem grande, ela é mais velha. E uma mulher que também, fisicamente, ela parece muito com o pai, o falecido pai. E o pai não era assim um homem muito bonito não, sabe? Então ela é velha, solteirona. Certamente no Japão, né, tem aquele tabu social de ficar para titia, que é inclusive muito mais forte do que aqui no Ocidente. Coisas que nós já superamos, coisas que já não são mais assim tão pesadas, embora a sociedade ainda cobre, né? Mulher tem que casar, homem tem que casar, tá ficando velho, tá ficando pra titia. Essas bobagens. No Japão, por ser um país mais tradicionalista, mais conservador, essas coisas pesam muito mais do que aqui. Isso eu creio que é indiscutível. Quando você vai arrumar um marido, quando você vai namorar, eu imagino que essas coisas orbitem muito o universo da Kinako, né? Porque ela não é uma moça muito bonita, né? Ela não é cortejada por ninguém. A idade dela já é uma idade mais avançada, então essas coisas devem orbitar muito o universo dela. E sempre quando ela se sente diminuída, ela responde agressivamente a esse sentimento de diminuição. A autoestima dela é muito baixa. E normalmente ela agride, ela responde aos irmãos, trazendo o que o próprio Shigoro mencionou, né? Lá vem você com o seu complexo de perseguição. Eu não te comparei com o papai. Você parece com ele, mas eu não te comparei com ele. Não estou falando da sua aparência, Kinako. Mas sempre quando ela é contrariada, ela coloca a aparência dela, a autoestima dela, né? Ela sente de maneira muito forte um ataque que nem sempre é intencional. Mas de maneira em geral, ela é a referência ali mais velha, né? Enquanto cuidado da família. Faz alguma coisinha aqui a colar e não vive na sua própria bolha, digamos assim. Ela meio que segue o fluxo do que está acontecendo na mesa, né? No meio deles, e de maneira, de certa forma, subordinada a quem tem a posição de líder, né? O líder da casa, o responsável pela casa, que era, no caso, Kazuya, né? O irmão mais velho, o falso, que diz que vai trabalhar, mas não trabalha, né? Apenas vive da herança deixada pelos pais, supostamente eles tinham dinheiro, né? Depois o Shigoro acaba ficando com esse papel, por algumas tretas que tem aí no episódio, na animação. E a Kinako, de certo modo, ela segue o fluxo, né? Quem está na posição de liderança, normalmente ela está próxima a essa pessoa, né? De alguma forma ela se subordina. A Narumi, que é a última, do ponto de vista estético, né, em termos de aparência, ela seria qualquer personagem, né, qualquer mocinha, qualquer menina da sociedade japonesa. Não há nada esteticamente que é muito diferente na aparência dela. Mas o que é estranho é a personalidade da Narumi.
Ela é muito apática, e ela, de certo modo, transmite uma sensação de frieza, mas uma frieza muito, muito forte, que nos deixa, digamos, intrigados se ela seria uma perversa, por exemplo, né? Uma mocinha, né? Uma mulher sem qualquer nível de empatia. Ela aparenta ser apática, mas no sentido de frieza em relação a todos os outros. O Hitoshi é apático também? É, o pequeno Hitoshi. Mas isso porque ele tem ligações espirituais muito fortes, né, com o sobrenatural, com o outro mundo, e ele aparenta estar sempre muito drenado, muito debilitado em relação a esse contato, essas sensibilidades que ele tem. Então ele aparenta apatia, mas a Narumi não. Ela aparenta ser apática como forma de indiferença, né? É fria mesmo. A personagem é muito fria. Ela é uma jovem japonesa bonitinha, que aparenta um grau de normalidade grande, mas quando você vai conhecê-la no seu íntimo, nota-se que ela é estranha. Ela também é estranha. Ou seja, Kazuya, Shigoro, Misako, Kinako, Narumi, Hitoshi. 6 irmãos que são estranhos entre si, e suas estranhezas e narcisismos são fonte de um grau de conflito constante, intenso, que ocorre a todo momento. Eles quebram um pau bonito todo dia, e Junji Ito cria uma alegoria, né, um teatro do que seria uma casa, uma família completamente disfuncional dentro do Japão, mas beirando o ridículo, beirando aquilo que seria impossível de acontecer de fato, né? Levando-se em consideração o grau de estranheza de cada um, que são estranhezas diferentes entre si, personalidades diferentes entre si, e o nível de desfuncionalidade que isso acaba trazendo para a mesa. Eles são alegorias de japoneses completamente disfuncionais, monstrinhos dentro da cultura realmente, né? Ou seja, isso aqui para o japonês é muito mais engraçado do que para nós. O que me leva a, inclusive, compreender aqueles que assistirem o episódio e não verem muita noção, né? Não encontrarem muito sentido nele ou nem acharem muito engraçado. Eu ri em alguns momentos porque é diferente você entrar em contato com animações, porque o grau humano, né, a abordagem humana, a representação e a interpretação dos dubladores trazem alguma coisa para a fórmula, né? Eu acho que isso é inegável também. Se ler o mangá é muito mais proveitoso, mais delicioso, porque o traço do Junji Ito é muito característico e está lá, é muito mais rico visualmente, o mangá traz a performance e a atuação dos dubladores, e aqui é muito bom mesmo. É muito caricatural, que é a intenção desde o princípio, né? Obviamente, a intenção desde o princípio da apresentação de Os Estranhos Irmãos Ikizuri. É humor, é o bizarro, é o macabro, é o exótico, é aquela sensação de estranheza, né? De até mesmo nojo, mas ao mesmo tempo com alguns episódios, né, entre eles, alguns casos de conflito entre eles que são muito pastelões. Quando a gente fala de família, dificilmente a gente pode usar palavras como normal, equilibrado, né? Dificilmente a gente pode adotar, né, uma classificação, um modelo ideal de família. Até porque famílias elas são muito diversas, muito plurais, né? E as suas características elas variam tanto nos aspectos positivos como também nos negativos, né? As dinâmicas entre famílias tendem a ser diferentes, até porque seus membros são pessoas diferentes, com histórias diferentes, costumes diferentes. É difícil você ter uma família, ir no vizinho e encontrar a mesma família, né? E por aí vai. As pessoas são diferentes. Há uma dinâmica que é coletiva, mas ao mesmo tempo, dentro dessa dinâmica coletiva, não são descartados os aspectos individuais dos sujeitos que compõem, né, aquele círculo familiar. Então falar de normalidade, né, falar de equilíbrio dentro de uma família, ter isso como um norte, um objetivo, é estranho, né? Também é algo a se estranhar, porque famílias elas são
naturalmente disfuncionais. Funcionais sendo também disfuncionais. É uma dinâmica, né? É sempre uma dinâmica, não uma constante. Uma família ela pode ser funcional, mas ela não vai ser funcional o tempo inteiro. E ela pode ser disfuncional, mas ela não vai ser disfuncional também o tempo inteiro. Os Ikizuri, a funcionalidade deles ocorre na desfuncionalidade. O que é normal para eles ocorre mais dentro do disfuncional do que dentro do funcional. Ou seja, o dia a dia deles, aquilo que nós vemos no episódio, é aquilo que é padrão, aquilo que é cotidiano, corriqueiro para os Ikizuri. Se existe uma normalidade, entre aspas, para eles, é o que nós encontramos nesse episódio. E é isso que os torna bizarros, porque para toda a família, toda outra família, seja japonesa ou não, há oscilações entre normalidade, né, e algo disfuncional. Os Ikizuri, o normal deles, entre aspas, é sempre o disfuncional. Eles são disfuncionais o tempo inteiro. Vocês assistem aqui, acompanham aqui um dia na casa deles. Um dia, ou 2, 3 dias, né? Mas a trama envolve sempre o mesmo tema, né? A sessão espírita, né? Tinha uma jovenzinha tirando fotos na beirada de um rio onde muitas crianças morriam afogadas. Ela queria captar, né, alguma foto espectral, encontrar alguns espíritos. Ela tinha interesses sobrenaturais. Ela acaba sendo atraída pelo Kazuya, né, o irmão mais velho, porque ele acha a mulher bonita. Ele dá uma olhada no bumbum dela, né, e não a assedia, mas faz um convite estranho, que ela acaba aceitando devido ao grau de interesse dela no sobrenatural. E como era uma área fértil para o trabalho de campo, ela acaba indo aceitando, né, visitar a casa dos Ikizuri. Mas enfim, ela vai aos Ikizuri, mas por interesse, né, sem saber das coisas medonhas, absurdas que ela iria encontrar lá. Mas, dito isso, a sessão espírita, né, a necessidade de entrar em contato com os pais vai em direção a uma necessidade de reencontro por parte de Misako, mas por outros personagens ali, por exemplo, o Shigoro, há uma motivação muito mais interesseira, política do que qualquer coisa, né? E entre eles há uma pessoa que de fato está tendo relação muito sensível e íntima com o sobrenatural, que aí no caso é o Hitoshi. Nós vemos isso acontecer em 2 momentos, né? O primeiro momento de visita da mocinha, né, da Sashio. Depois ela volta para o seance, para a sessão espírita, e há um terceiro momento onde ela é convidada novamente. Ela não volta, mas depois acontece o desfecho, né? Uma coisa medonha, estranha, inesperada para eles dentro da casa. Inesperada, no caso, para os Ikizuri, né? O que nós vemos aqui é um cotidiano dos Ikizuri dentro de um mesmo tema, que é o sobrenatural. Mas, em tese, a casa deles é assim sempre, todo dia. Tem sempre algo bizarro acontecendo ali. Eles vivem num lugar que tem um cemitério do lado de fora. Um deles realmente tem habilidades mediúnicas. E como se não bastasse, eles já são bizarros, sem precisar de fantasma, sem precisar de qualquer coisa medonha, estranha, sobrenatural que pudesse aparecer por ali. E é isso que torna os Ikizuri, de certo modo, caricaturais. Porque, imagina, né, estar numa família onde o desfuncional é a norma, e não a oscilação entre o funcional e o desfuncional como é para as outras famílias. É claro que existem famílias que são bizarras, medonhas, né, que nós não podemos nem imaginar como é tortuoso, é um inferno viver dentro daquela configuração familiar. É claro que existem famílias assim. Mas imaginar viver numa família como os Ikizuri é coisa de doido, é coisa de doido. É uma família realmente louca, é uma família que é um manicômio. E manicômio em que sentido? Um manicômio no sentido de não se adequar ao padrão, às normas sociais, né? De ter um tipo de dinâmica que
todos aqueles que estão adaptados ao seio da sociedade, né, às normas, à cultura, aquilo que é o status quo, todo mundo vai olhar para aquela casa, para aquela família e ver aquela gente ali e dizer isso, né, colar neles esse rótulo: loucos, malucos, maníacos, né. A provocação, eu acho que ela vai nesse sentido, é de olhar para aquela casa como uma parte do Japão que não é Japão, mas que o conviver, né, os encontros, as experiências que possivelmente o Junji Ito teve ao longo de sua vida, de certo modo ele foi encontrando um pouquinho dos Ikizuri nas pessoas que passaram, né, em sua trajetória. Os Ikizuri, como o Rikizuri, eles são possíveis, né, imagináveis de fato? Talvez, eu creio que não, né? Daquele jeito ali, com aquela exacerbação típica do Junji Ito, não. É impossível uma família Rikizuri de fato. Mas particularidades deles, não o todo, mas algumas particularidades, alguma característica aqui e acolá, né? É possível? É. Então, os Ikizuri são o anti-Japão, o anti-família japonesa, mas ao mesmo tempo parte do Japão. E isso que é o engraçado, é aí que reside a ironia, né? É o que de fato as pessoas vão assistir, os japoneses principalmente, vão assistir, vão se identificar e vão começar a rir em alguns momentos. Porque são bizarrices, coisas medonhas, que de algum modo têm um pezinho no real. O que de fato, né, perpassa, é o ponto central, sempre a dinâmica, né, a referência que o Junji Ito adota nas suas obras, nos seus mangás, basicamente. Acho que eu já falei demais, não vou falar muito mais coisa, até para não quebrar com algumas surpresas que vocês vão encontrar no episódio para quem for assistir. Mas, reforçando, relembrando, não assistam nem Junji Ito Collection e nem Histórias Macabras do Japão esperando ver a qualidade do desenho do Ito Sensei. Alguns conceitos dele vão aparecer, e é para isso que a gente assiste. Para de alguma forma entrar em contato com as suas ideias e um tipo de representação delas que é mais viva, animada, né, no sentido do termo mesmo, né, em direção ao anime, animada, viva, né, em movimento. O que a gente procura em obras assim é o movimento do mangá dele, que é sempre um desenho que tem movimento também, tem representação, mas é uma coisa estática, né? Aqui a gente vê movimento. E é isso. É ver os conceitos em movimento, os conceitos animados. Encontrar o trabalho dele, a riqueza do traço dele, suas características como um desenhista é impossível e vocês não vão encontrar aqui de forma alguma. Então já estejam avisados em relação a isso. Isso é tudo. Um abraço do Corvo. Saudações, Corvides.